Trilhemos nos passos de Jesus. Passagem do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 43 ao 51, sobre o chamado dos primeiros discípulos. Oportuna é a homilia de São João Crisóstomo, século IV. Por meio de homens ignorantes, a cruz persuadiu, e mais, persuadiu a terra inteira. Não falava de coisas sem importância, mas de Deus, da verdadeira religião, do modo de viver o Evangelho e do futuro juízo. De incultos e ignorantes, fez amigos da sabedoria. Vê como a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza mais forte. De que modo mais forte? Cobriu toda a terra, cativou a todos por seu poder. Sucedeu exatamente o contrário do que pretendiam aqueles que tentavam apagar o nome do crucificado. Este nome floresceu e cresceu enormemente. Mas seus inimigos pereceram em ruína total, sendo vivos, lutando contra o morto. Nada conseguiram. Por isso, quando o grego me chama de morto, mostra-se totalmente insensato, pois eu, que a seus olhos passo por ignorante, me revelo mais sábio que os sábios. Ele, tratando-me de fraco, dá provas de ser o mais fraco. Tudo o que pela graça de Deus souberam realizar aqueles publicanos e pescadores, os filósofos, os reis, numa palavra, todo o mundo, perscrutando inúmeras coisas, nem mesmo puderam imaginar. Pensando nisto, Paulo dizia: o que é fraqueza de Deus é mais forte que todos os homens. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Com isso se prova a pregação divina. Quando é que se pensou 12 homens sem instrução, morando em lagos, rios e desertos, que se lançam a tão grande empresa? Quando se pensou que pessoas que talvez nunca houvessem pisado em uma cidade e em sua praça pública atacassem o mundo inteiro? Quem sobre eles escreveu mostrou claramente que eles eram medrosos e pusilânimes, sem querer negar ou esconder os defeitos deles. Ora, este é o maior argumento em favor de sua veracidade. Que diz então a respeito deles? Que preso o Cristo, depois de tantos milagres feitos, uns fugiram, o principal deles o negou. Donde lhes veio que durante a vida de Cristo não resistiram à fúria dos judeus, mas, uma vez ele morto e sepultado, visto que, como dizeis, Cristo não ressuscitou, nem lhes falou, nem os encorajou, entraram em luta contra o mundo inteiro? Não teriam dito ao contrário: o que é isto? Não pôde salvar-se? Vai proteger-nos agora? Ainda vivo, não socorreu a si mesmo, e morto nos estenderá a mão? Vivo, não sujeitou povo algum, e nós iremos convencer o mundo inteiro só com dizer o seu nome? Como não será insensato não só fazer, mas até pensar tal coisa? Por este motivo, é evidente que, se não o tivessem visto ressuscitado e recebido assim a grande prova de seu poder, jamais se teriam lançado em tamanha aventura. Continuando a reflexão, como vemos, os discípulos, entre eles Natanael, identificado com Bartolomeu, homens simples
incultos, entre outras limitações, conseguiram irradiar a força do Evangelho. Cremos na ressurreição, na força que dela emana em nossa missão. E assim cremos que somos e podemos mais do que possamos ser e pensar, na força do ressuscitado, como falou o apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Trilhemos nos passos de Jesus.